Boa noite, pessoal. Nossa aula hoje, então, é referente ao mini voleibol. Como o próprio nome quer dizer, significa que ele é um voleibol mini, né? É uma adaptação para uma estrutura que tem como objetivo colocar crianças, jovens e adolescentes na inserção do esporte. Então, esse nome ele recebe porque existem competições oficiais e quem idealizou, organizou é exatamente uma federação. Então, ele recebe um devido nome por conta dessa proteção que tem, da invenção e da aplicação disso. Vou dar um exemplo. Futebol, não existe um mini futebol. Né? Os garotos, eles podem até ter uma ideia muito parecida, mas não exatamente com uma federação protegendo. Por exemplo, se você colocar crianças de 5 anos para jogar futebol de campo, você vai colocar eles numa quadra com um gramado, com todo aquele tamanho, desculpa, você vai colocar ele num campo de futebol da mesma forma? Não. Então, o ideal é que você crie adaptações. E o mini voleibol nada mais é do que uma série de adaptações criadas para que as crianças consigam se adaptar com a modalidade. Então, aí, como vocês podem ver, significa que o mini voleibol nada mais é do que uma redução do voleibol oficial que nós temos, de uma forma que ele visa, então, adequar o espaço do jogo e a altura da rede para o tamanho das crianças e dos adolescentes. Além de adequar as regras às capacidades dos alunos. Ele foi criado para que fosse possível, dentro das devidas proporções, realizar um jogo próximo ao grande jogo de voleibol. A gente vai chegar lá no final. Então, vocês podem talvez perguntar assim, uma vez eu fui no parque lá da minha cidade, tinha uma rede que dava para ver que não era uma rede da mesma altura, mas ela era uma rede um pouquinho mais baixa e tinha algumas crianças brincando. Isso é um mini voleibol? Não, isso não é um mini voleibol, porque mesmo o mini voleibol, ele tem regras. Ele tem regra de altura de rede, ele tem regra de altura de quadra, e uma partida de lazer de voleibol não significa que seja um mini voleibol. Então, a gente monta um time mesmo, é feito com súmula, é feito com uma organização, e vocês vão ver as determinações ideais de cada etapa. Então, é você tentar incentivar, porque a rede do voleibol oficial ela é muito alta. Se a gente começa a trabalhar com crianças dessa forma, a gente não motiva. Eles acham que eles nunca vão conseguir saltar, nunca vão conseguir fazer um bloqueio. Talvez pessoas que já tenham uma estatura menor do que a estatura dos atletas já sintam um pouquinho dessa dificuldade. Então, imagina uma criança que você tem como objetivo tentar motivar ela para o esporte, certo? Então, o mini voleibol, como eu havia falado para vocês, ele possui uma federação, que é a Federação Internacional de Voleibol, que é ela, inclusive, que organiza, que estipula as regras, e ele vai respeitar os estágios de maturação, isso é o mais importante de tudo. Então, existe uma média de altura das crianças, uma média de habilidades motoras que elas são passíveis de fazer, isso nós já conversamos nas aulas passadas, quando nós falamos sobre habilidades motoras e capacidades físicas, quando elas são gerais e quando elas são específicas, e a gente vai mencionar isso aqui novamente. Então, ele visa que ao longo das etapas seja possível que os indivíduos pratiquem mais para frente o vôlei da forma que ele é adequada e o grande jogo, né? Então, isso tem como objetivo principal incentivar. Repito mais uma vez. Então, os blocos, como é que ele funciona? Ele existe dentro de 4 blocos diferentes. O primeiro bloco, ele é o bloco chamado de 1 por 1, que ele tem, então, crianças que têm a faixa etária de 7 a 8 anos. Já no segundo bloco, chamado de 2 por 2, são crianças de 9 e 10 anos. Há um mini voleibol 3 por 3 para adolescentes de 11 a 12, então não só crianças, está começando aí para adolescência. E o quarto bloco, 4 por 4, que é adolescentes de 12 a 13 anos. Antes dos 7 anos, quer dizer que não pode praticar voleibol? Não, deve sim praticar o voleibol, deve trazer como incentivo. Mas não existe uma federação que proporcione isso, porque antes dos 7 anos é quando a criança ainda não tem foco. Então, ela ainda não vai respeitar regras. A partir dos 7 anos é quando ela começa a entender as regras de um jogo. Por isso que o mini voleibol inicia. Antes disso, a criança deve apenas fazer de forma lúdica, que foi o nosso assunto, inclusive, da última aula mesmo.
E depois dos 13 anos não entra mais no mini voleibol. Quer dizer que as crianças já estarão compostas dentro do grande jogo, com as regras oficiais, e aí, inclusive, a categoria dela se torna a categoria dos juniores, né? Então, ela não é mais parte do mini voleibol. Começa o voleibol oficial, grande jogo, porém, dentro da categoria de juniores. A gente vai explicar exatamente como é que funciona cada um deles. Então, no bloco 1 por 1, a gente chama ele de primeiro estágio do desenvolvimento. Como vocês podem ver aí na foto, tem uma rede bem mais baixinha. Ah, é feito no futebol de areia, como vocês estão vendo na imagem? Não necessariamente. Existe a possibilidade, mas não necessariamente. Então, como eu havia mencionado, essa idade de 7 a 8 anos. E aí o objetivo é familiarizar apenas as crianças com o implemento do jogo, né? Principalmente com a bola, com o formato, com o toque, com a estrutura. E aí ele tem que lançar para o outro lado da quadra por cima da rede. Eu já havia falado para vocês que existe o lançamento do vôlei para idosos, que é lançado por cima, exatamente dessa forma que as crianças vão fazer. E aí uma quadra, então, de 4 metros por 2 metros, olha como ela é pequenininha, né? E a rede, ela fica a 2 metros do chão. Não existe uma quantidade exata de jogadores dentro dessa categoria 1 por 1. Não é 1 por 1 da forma que uma criança joga contra outra, não é exatamente isso. Então, você pode colocar várias crianças. Você não se preocupa ainda com rodízio, não tem isso ainda. E as habilidades motoras principais, essa é a parte importante de se compreender. Você monta exercícios de estafetas ou brincadeiras. O que são estafetas? É um pouquinho do que a gente tem do treinamento funcional, mas lógico, voltado para a criança. Então, a criança sai de um cone, vai para o outro, depois ela caminha, vamos tentar fazer isso do lado direito, vamos tentar fazer isso do lado esquerdo. Estafetas são pontos onde a criança vai partir e ir parando. E aí ela tem que desenvolver essa habilidade de driblar com a bola. Então, o que é? Ela mudar a bola de direção com as duas mãos, ou pode trabalhar um drible cruzado, se ela quiser jogar. Vou jogar para a pessoa que está cruzando. Então, se eu estou do lado direito, vou jogar para a pessoa que está do lado esquerdo depois da rede. Isso é legal também. E aí é legal você treinar o salto. Então, como essa idade a gente ainda aplica muito do lúdico, uma opção é você falar assim: quando você receber a bola, você vai receber fazendo o salto do coelho. Então, o coelho ele corre muito rápido, ele pega a bola. Ah, então agora você vai receber a bola e você vai jogar fazendo o salto do sapinho. Então, ele já pode fazer, por exemplo, com o afastamento lateral dos joelhos. E você brincar ainda com essa fase, mas só proporcionar o arremesso por cima e os diversos saltos, para que ele possa entender que o principal é passar a bola por cima da rede. Esse é o objetivo do 7 até os 8 anos, tá claro? Partindo disso, então, a gente está indo para o segundo momento do desenvolvimento. Aí a gente já tem crianças de 9 a 10 anos. 10 anos eles já começam a entrar naquela transição da pré-adolescência. Então, já é uma fase super transitória e importante. E aí o objetivo é você fornecer a continuidade disso. Então, você continua o mesmo processo, que ainda é arremessar a bola por cima, colocando mais alguns elementos. Então, você vai aumentar, por exemplo, a distância. Em vez de você jogar para a primeira pessoa que está próxima da rede, vamos tentar jogar para a pessoa que está depois da rede, né? Posterior a tudo. E aí, então, já começa a trabalhar em dupla. Em vez de você jogar só para o outro coleguinha, você já começa a trabalhar em dupla. Então, você tem duas opções de jogo. Já se torna um pouco mais interessante para a criança receber mais informação. Você não sabe se é da pessoa A ou se é da pessoa B que vai jogar a bola para você. A quadra já aumentou. Então, ela já começa a ter 6 por 3. Então, ela praticamente vai aumentar 1 metrinho aí, 2 metros de lateralidades. Já vai ampliar um pouco o espaço da criança. E a rede, ela, ó, vou voltar aqui assim, ó, no primeiro. A rede ainda está a 2 metros do chão. A gente ainda não mexeu na rede. As habilidades motoras, que é o principal agora. Então, no período, ele tem que iniciar o desenvolvimento dos fundamentos básicos do jogo. Então, você tenta tirar o lançamento por cima e já começa a colocar o toque, estruturando um pouco mais os dedos, tentando já dar o princípio do toque, da triangulação, principalmente da triangulação de mão. Mesmo que a bola bata de uma vez, não tem problema, mas você tenta já fazer com que a criança não agarre a bola, mas que ela realize o toque. A manchete, mesmo de forma rudimentar, não precisa ter completa extensão do braço, né? Só orientar para não bater no rosto, mas ele já começa a trabalhar com os movimentos da mão. O saque por baixo, ainda não vamos falar do por cima. Então, o saque por baixo, fechando a mão, empurrando a bola.
e assim ele pode ter um pouco mais de controle e direcionamento. A gente tira o direcionamento de lançar e começa toque, manchete e o saque por baixo. Tudo bem? Vamos, então, chamar a nossa terceira fase, 3x3. Então, o nome que ela recebe é fase de aprimoramento dos fundamentos básicos. Então, o grande ápice é a cortada, o início do movimento da cortada. Então, a gente vai fazer um aprimoramento da manchete. O que mais vale lembrar é esse aprimoramento da extensão dos braços na manchete. Isso é o mais importante de tudo. Depois a gente começa a fazer ainda o saque por baixo, com melhor direcionamento. Então, vale você fazer atividades do qual tenta sacar para o lado direito, tenta sacar para o lado esquerdo, vamos tentar fazer reto. E ir mudando essas opções de lateralização. Situações reais do jogo, saque por cima e saque por baixo. Então, como ele já vai ter o princípio da cortada, o saque por cima, ele utiliza uma movimentação muito parecida. Então, você já pode começar a trabalhar isso com o aluno também. E implementando força. O aluno dessa idade, ele já tem a implementação de força como uma capacidade física primária. Você vai criar dinâmica ao jogo e aumento dos níveis de exigência. Então, por exemplo, já que eles vão estar praticamente em 3-3 cada lado, o que você pode fazer já? Esses 3 mudarem de posição. Quem está na frente vai para trás, quem está do lado, então já tem uma alteração aí que já começa a criar uma outra situação. Então, uma hora ele vai se colocar na frente, uma hora ele vai ser da ponta, uma hora ele vai ser da outra ponteira, então ele já cria uma estrutura mais elaborada. E isso aumenta a dificuldade. Você vai combinar habilidades básicas para solucionar problema de jogo. Então, o que a gente tem como habilidade básica? Correr, saltar. O que a gente tem como específica? Saltar e cortar. Já começa a misturar um pouquinho mais das duas, tá? E eu combino isso. A quadra já está aumentando mais. Ela está indo dos 9 metros aos 4,5. Então, largura não aumentou muito, né? Mas a distância já aumenta mais. E a rede já saiu um pouquinho do chão. Então, dos 2 metros, a gente já começa a colocar os 2,10 metros de altura, então. Na nossa quarta fase, é fase de aperfeiçoamento. Como o próprio nome diz, ele já teve os fundamentos anteriores e agora eu vou começar, então, a criar vou aperfeiçoar, os movimentos dos nossos alunos. Então, os jogadores já vão ficar de 4 em 4, né? Lembre, então, na primeira ele pode ter a opção de 1 em 1 ou não. Na segunda já tem a de 2 em 2, na terceira 3 em 3 e agora você 4. Então, o rodízio já pode começar a ficar um pouco mais elaborado. A quadra, ela já aumentou bem. Ela já foi dos 14 metros aos 7. Então, para quem está perguntando, eu esqueci do tamanho oficial. Eu vou falar quando chegar no grande jogo e vocês vão poder fazer a comparação disso. A rede também já está subindo um pouquinho mais. Falando das habilidades motoras agora, vamos para essa parte importante. Então, eu vou juntar habilidades de locomoção, como andar, correr, e vou juntar com as habilidades de manipulação, que é, por exemplo, ele correr e fazer um toque de bola. Ele saltar e conseguir realizar a cortada. Agora, obrigatoriamente, eu preciso juntar essas habilidades. Isso vai acontecer quando tem, por exemplo, um salto em contato com a bola numa fase aérea. Olha quanta informação. Ele precisa correr, transformar a sua energia horizontal em energia vertical para fazer o salto e, então, finalizar com o movimento de braço. E tudo isso, a parte mais complicada, é ele entender o tempo de bola. Na hora que ele entender o tempo de bola, ele vai conseguir realizar. Então, ele tem muitas informações. Isso é legal porque a gente já está falando de adolescentes de 12, 13 anos de idade. Então, ele já consegue receber todas essas informações. Não são mais aquelas crianças de 7 e 8. Já dá para fazer informações variadas aí com esses alunos. E depois, então, a gente tem a possibilidade do grande jogo. Ele entra numa fase intermediária da adolescência. O que eu chamo de fase intermediária? Então, eu saí das 4 estruturas do mini voleibol e estou entrando já no jogo oficial, tá? E aí, então, eu tenho 15 anos, uma média de uns 15 anos. Ele já sabe bem o que é ser um adolescente, mas ele ainda está longe de ser um adulto. Então, essa é uma fase 15, 16 anos intermediária da adolescência. Nessa fase, vamos pensar um pouco em maturação. As meninas já passaram do seu pico, então elas já sofreram o estirão. Os meninos, eles podem estar meio a meio.
eles podem ainda ter passado uma parte ou outra sofrer agora esse momento. O mais importante é, se a gente já tem, principalmente os meninos que já passaram dessa fase, eles já têm uma potência de bola gigantesca, eles já têm muita força, então a gente já está falando de estruturas agora que já podem caminhar para essa escola de esporte e depois a gente levar para um nível profissional. As habilidades básicas especializadas do jogo são, de forma geral, agora muito mais bem desenvolvidas. E ele tem compreensão sobre a tática. Isso é super importante. O que significa ele ter compreensão da tática de jogo? Ele tem que fazer uma leitura do seu adversário. Então, por exemplo, e retomar uma ação. Então, um exemplo, ele já percebeu que o jogador da outra equipe, toda vez que ele corta, ele faz uma cortada cruzada. Então, é importante saber que quando ele vai subir para a cortada, para você poder fazer a recuperação de jogo, você precisa estar posicionado no cruzamento dessa bola. Isso já é uma visão tática do jogo que esse jovem de 15 anos já pode ter. A quadra foi para o tamanho oficial, que é os 18 metros para os 9 metros. E ele vai fazer apenas o rodízio simples, lembrando das 6 posições. Ele vai sair posição para posição da posição para 6, da 6 para 5. Lembra que o rodízio é feito, né, de forma contrária. Não é a exposição 1 que vai para 2, né? É a 6 que vai para 1 e depois você vai rodando ao contrário disso, né? Essa é a sequência exata do jogo que forma, então, uma sequência horária. E é só essa. Então, não existe ainda a definição do levantador, por quê? A ideia é que você possa fazer esse jovem desenvolver, mas que você ainda forneça o máximo de informação para que o desenvolvimento dele seja global. Então, a gente ainda não está fazendo uma especialização deles. A gente está fazendo um desenvolvimento das capacidades, mas ainda não estou especializando, por exemplo, diretamente um atleta para ser um levantador. A menos que eu esteja falando de uma escola de esporte que tem como objetivo a especialização precoce. Né? E aí é uma formação de atletas. Então, isso pode existir, mas isso não existiria se fosse numa formação de esportes em geral. Mas se você estiver dentro de um clube que tem como objetivo fazer com que esse jovem seja um atleta profissional, aí sim, ele já começa a sua especialização até antes dos 15 anos, tá? A rede, ela vai ter 2 por 2 metros, que na altura da fase anterior vai de 2 a 3 metros aos 15 anos, e depois ele vai para 2,43, que é o tamanho oficial. Então, subiu para os 14 anos, 2,2, 15, 16 anos, 2,3, e passou disso, né, que é o júnior até os 18 anos, ele vai para os 2,43 metros de altura. Isso tudo que eu estou falando é legal também porque existem escolas, né, escola comum, ensino regular, que tem as suas equipes voltadas. Então, tem o treinamento do vôlei, então não é um clube, mas é uma extensão e um treinamento e pode trabalhar com toda essa sequência que a gente falou até agora em si, tá? A mensagem final dessa aula, passando de uma forma muito sucinta para vocês, é de que o mini voleibol ele tem como objetivo, então, desenvolver as crianças e adolescentes na modalidade do voleibol. O resultado da utilização dessa modalidade como um instrumento pedagógico, principalmente para quem vai trabalhar em escola, é formar as etapas e integração do aluno. Então, para isso, é necessário que você adeque a aula a uma estrutura pedagógica sequencial para que a formação do aluno no voleibol seja a mais completa possível. Então, seria ideal que esse aluno recebesse de você, professor, o máximo de informação, o máximo de possibilidade. Quando eu falo isso, eu estou, por exemplo, pensando num caso assim, ó. Eu tenho 2 alunos que têm uma estatura diferenciada. E aí eu, professor, quero fazer de forma tática já, como adulto que pensa já de forma tática, colocar esse aluno que é mais alto para ser, por exemplo, um atacante, né, um ponteiro ideal. E eu pego esse aluno mais baixo e tento deixar ele, por exemplo, como um levantador, né? Geralmente você tem essa estrutura de tática para fazer. Só que esse que é menor não significa que ele seja baixo, ele só é um pouquinho menor que o outro, mas ele tem muito mais controle, potência, força e estrutura para fazer um saque. Se eu não proporcionar o aprendizado desse menor no momento de cortada e de repente esse maior tem um toque mais elaborado, mais bem posicionado, mais bem colocado, eu tô tirando só por uma questão tática
superficial a oportunidade de cada um. Então, vale ressaltar que eu preciso fazer primeiro esse rodízio simples para eu conhecer o perfil de cada um e ir mudando. Eu não sei exatamente se o aluno passou pelo estirão. E se esse que é um pouquinho menor, de repente passa para um outro estirão. Quer dizer que na fase que eu tinha que dar o máximo de informação, eu perdi a oportunidade de fornecer para esse aluno uma consciência de uma outra posição que ele se sairia melhor. Até porque a gente não consegue ter claro o movimento de maturação de cada aluno. Existem estimativas, mas não é claro, e nem só observando os pais, e nem tirando todas aquelas medidas estatísticas que eu consigo dizer qual é o futuro dele, tá bom? Então, o mini voleibol é exatamente isso. Eu vou tirar esse compartilhamento de tela, né? Voltei aqui com vocês. Estão me vendo? Sim, Sim. Sim, legal. Então, eu voltei aqui para o compartilhamento com vocês e eu quero saber agora, depois dessas explicações, se vocês podem abrir os microfones de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto que a gente conversou agora. Deixa eu falar. A gente pode classificar como um jogo paradesportivo ou só uma adaptação para a gente chegar até o jogo? O que você falou? Paralímpico? Pré-desportivo. Pré-desportivo, exato. Ele é pré-desportivo. Sim, que aí se encaixa como pré-desportivo. Porque na verdade é um mini vôlei, é um mini jogo, mas aí entra no pré-desportivo. Entra, com certeza. Entendeu? Sim. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Jardim. É um pouco pedagógica, na verdade, mas é mais uma curiosidade minha, né? É o seguinte, por exemplo, você falou da questão de poder implementar isso, por exemplo, dentro do conteúdo mesmo de uma escola regular, né? De uma forma, só que seria, na verdade, uma extensão, né? Pelo que você disse. Mas eu posso, por exemplo, pegar um esporte, seja ele voleibol, seja qualquer outro, e poder trabalhar, tipo, dentro das aulas mesmo, sabe? Mesmo que não seja toda semana, mas trabalhar de uma certa forma até gradual, para proporcionar ao aluno uma vivência mais intensa, de certa forma, dentro de um esporte? Pode, Jardel. Na verdade, assim, principalmente escolas públicas têm um modelo mais engessado porque eles precisam seguir os PCNs, né? E dentro do PCN você tem a obrigatoriedade do voleibol. Então, como é que funciona mais ou menos o PCN? Eu converso com os professores de escola e eu vejo que eles não conseguem trabalhar tudo. Porque o PCN pede assim, por exemplo, nessa semana você vai trabalhar ginástica, aí na outra semana você vai trabalhar futebol, na outra semana você vai trabalhar voleibol. Então, o aluno não tem uma progressão. É um monte de informação que ele recebe. Mas você pode fazer isso de duas formas. Se você está, principalmente numa escola que já permite isso, né? Se você puder sair um pouquinho, não é o ideal, não é o que o governo manda, mas na prática, né, infelizmente, se você quiser dar uma oportunidade para os alunos, você tem que fazer dessa forma. Você trabalha com essas progressões pedagógicas. Então, em uma semana, você pode fazer o voleibol dando uma certa informação. Na outra semana, você aprimora um pouquinho, se o aluno estiver na fase. Então, vou dar um exemplo. Se o aluno estiver lá entre uns 10 anos, que ele vai estar numa fase mais elaborada, ele não vai estar na primeira, nem na segunda, ele já está indo lá para a terceira etapa, né? Vale a pena você falar, olha, gente, hoje eu vou ensinar para vocês a manchete. Então, a manchete você vai unir as duas mãos, esticar o braço e bater na bola. E aí você dá toda essa aula. Na aula da semana seguinte, você já fala para eles, lembra que vocês fizeram esse movimento? Vamos fazer agora o seguinte, vocês precisam direcionar. Então, agora vocês vão jogar para a direita e para a esquerda, para vocês entenderem a diferença da projeção de um braço e de outro. Então, você vai ter trabalhando semana a semana. O problema é, o voleibol dentro das escolas, ele sofre um pouquinho do preconceito, porque nós somos um país muito futebolístico. Então, se você pega uma semana e trabalha voleibol, outra semana trabalha voleibol de novo, daqui a pouco os alunos estão gritando, pelo amor de Deus, socorro, a gente quer o futebol, né? Ideal se você conseguisse mesclar essas atividades. Então, vamos fazer meia hora de voleibol, meia hora de futebol? E aí você tem duas modalidades e você vai progredindo. Então, na outra aula a gente trabalha mais meia hora do voleibol e do futebol e progride nos dois. Na outra você tira um pouquinho do futebol, você coloca ginástica. Aí na outra você tira o vôlei, coloca, mas que você tenha pelo menos umas 2, 3 aulas de continuação, tá? Quando eu falo sobre a extensão da aula, eu digo para as escolas que permitem extracurricular. Se você tem isso como forma extracurricular, é ideal, né? Aí você faz uma extensão bem melhor para aqueles que são interessados.
E aí, com certeza, você vai conseguir trabalhar o mini voleibol, com a rede do tamanho ideal, e inclusive inscrevendo os alunos para campeonatos. Porque aí você vai inscrever ele através da federação. E aí ele vai participar de um mini campeonato oficial mesmo, assim, né? Com arbitragem e as escolas que permitem fazer isso, né? Escola geralmente particular, e as públicas que têm mais incentivo ao esporte, que poderiam, por exemplo, abrir as suas quadras para treinamentos dos alunos, fora de horário de aula, se tiver esse espaço adequado. Por que eu falo das particulares? Porque as particulares geralmente têm mais do que um ambiente. Então, se o professor está conseguindo trabalhar numa quadra, o ensino regular daquele período, você tem uma outra quadra sobrando para poder fazer o treino. Agora, se for uma quadra só na escola, aí você tem a quadra usando a manhã inteira, a tarde inteira, um pouquinho mais difícil de trabalhar dessa forma, né? Mas o ideal seria que você pudesse fazer várias aulas com progressões para que o aluno absorva. Quando a gente fala em aprendizagem motora, a gente fala sobre estágios, sobre processos. Então, se você não dá continuidade, você não tem um processo. Você vai ter apenas uma aula que você fez como se fosse aula experimental, né? Então, vai ser apenas degustação. O aluno degusta o vôlei numa aula, degusta o basquete na outra, degusta, mas ele não aprende. Que é um pouco do que o PCN faz, né? Uma crítica, eu vou fazendo uma crítica aqui ao Plano Nacional Curricular, mas ele é muito cheio de conteúdo com pouco tempo de aula, né? Exatamente. Meninos, mais Então, alguma eu ia dúvida? falar. Pode falar. Então, eu ia perguntar das competições, se realmente tinha competições, porque sai como uma modalidade oficial, né? Então, tem competições. E as competições, elas são feitas respeitando esse período de maturação? Ah, de 7 a tal idade, essas categorias separadas pelo período de maturação também. Sim, eu como professor, se quiser inscrever meus alunos, vou ter que apresentar o RG comprovando a idade. Eles vão ter que pertencer a essa idade, sim, como qualquer outro jogo oficial, né? Ah, então, no caso, ele já entra então, como uma modalidade oficial, né? Não só como um jogo pré-desportivo. Isso. Na verdade, você tem a possibilidade de fazer os dois. Se você estiver falando sobre campeonatos escolares, ele vai entrar como pré-desportivo. Agora, se você quiser levar isso, por exemplo, uma competição que não seja mais interclasse, quero levar ele para colocar ele dentro da chave do mini voleibol da minha cidade, você consegue fazer isso. Porque aí você vai entrar em contato com a federação. Como a gente fala de federação, a gente está falando até de nível nacional. Então, você pode competir com pessoas de outros estados, de outras cidades, de outras capitais. Então, o negócio ele é muito bem elaborado. Por que ele ressalta isso na disciplina? Porque o mini voleibol tem uma organização federada. Não é um jogo só colocado dentro de uma escola, dentro de um clube, não é. Ele é maior, ele tem uma organização, ele tem regras, ele tem súmulas específicas, ele tem árbitros específicos para isso. Isso é muito legal. Entendi. Então, gera mais ou menos igual a massificação, no caso, eu falando da GA. Vai por níveis de desenvolvimento, né? Vai desenvolvendo conforme o nível das crianças. Tal idade a tal idade, tal nível a tal nível. Então, as competições vão acontecer separadas dessas formas. Da mesma coisa, da Federação de Ginástica. Isso acontece na ginástica também? Sim. As competições são, de tal nível, você pode participar de tal competição, ou então uma competição grande que tenha vários níveis, vamos supor, nível A, nível B, nível C de GA. Então vai ser só essa massificação. Que no caso, para a evolução, aí alcançou tal pontuação, ou tal idade, você muda de nível e você vai competir, aprendendo coisas novas para competir numa competição de nível maior. Que legal. Bacana, acho que tem o mesmo princípio, a mesma ideia, né? Para dar continuidade no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Legal. Mais alguma dúvida? Acho que é isso por hoje. Querem dar alguma contribuição? Como? Querem dar alguma contribuição ao conteúdo? O Wesley deu, né? Compartilhou da ginástica, que é parecido. Não, eu acho que é isso e eu acho interessante. Se você puder mandar depois o slide da aula, se você conseguir. Sim. Ou se tem no AVA, não sei. Eles estarão no AVA, né? Eles vão entrar assim no AVA, esse mesmo slide que vocês viram agora. Não esqueçam das atividades, tá? Toda semana essas atividades contam como nota. E vocês estão vendo que elas são atividades simples,
né, a questão de responder uma questão, mas isso porque eu tô colocando dessa forma porque eu sei que no AVA vocês têm mais ainda. Então, para mim, é que nem a gente faz no final da aula. Eu não passo uma questão, responde, entregou, somou aquele pontinho, né? 100 pontos. Mesma coisa, toda semana. Tem material e tem pontuação, tá bom? Então, considerem as nossas aulas como tudo isso, as nossas lives, as nossas atividades e os slides que eu vou colocar lá. Pode ficar tranquilo que eu já vou subir agora, tá? Certo, porque assim, de certa forma é bom, porque vamos supor, no meu caso, que trabalho com ginásio, mas de qualquer forma a gente não está focado 100% numa modalidade só. E se eu for dar uma aula de vôlei, por exemplo, trabalhando dentro de fundamentos, dentro de tudo isso, eu já posso montar uma aula baseada nessa grade Com certeza. do slide que você fez. Para mim foi bem explicativo nesse sentido do desenvolvimento da modalidade. Então eu vou começar de baixo, vou pegar de baixo e trabalhar em cima disso. Isso, o que eu tentei trazer para vocês foi uma diferenciação não só em regras, não só em quantidade, né, tamanho de rede, tudo, mas que pudesse falar um pouco sobre as habilidades motoras também, para ficar um pouco mais completo. Sim, muito bom, metodologia. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, obrigado pela contribuição de vocês, tá? Que isso. Imagina, tamo junto. Tchau, Agora tchau. deixa eu ver meu bolo.